Quais são as etapas do ciclo do experimento? Perfeito. Bom, como eu disse para vocês, né, o ciclo do experimento eu divido ele em 6 etapas, né? A primeira etapa é a identificação do problema e, consequentemente, né, a gente montar aí o objetivo do experimento. Então, essa é a primeira etapa. Para muitas pessoas vão falar, Léo, isso aí é óbvio. Se eu vou montar um experimento, eu já tenho que ter identificado um problema. Eu não vou montar um experimento sem ter um problema. É verdade, isso em muitos casos é óbvio. Mas nem em todos. Principalmente pesquisadores no início de carreira, muitas das vezes quem define, né, o objetivo do trabalho é o orientador ou é uma outra pessoa. Só que como isso não é discutido entre eles, é apenas jogado, olha, você vai montar um experimento com isso. Falta o nexo entre o problema e o experimento. E aí a pessoa está montando um experimento como se fosse um robô. Estou fazendo isso porque mandaram eu fazer assim, e todas as etapas vai sendo porque alguém mandou. E aí é um grande problema, porque se você não conhece bem o que você está trabalhando, se acontecer algum erro, alguma coisa, você não vai saber também, porque você não sabe o que é certo, o que é errado naquilo. Então, a identificação do problema, mesmo que aconteça, Léo, eu estou começando ainda, estou na graduação, estou no mestrado, quem definiu foi o meu orientador, mas tem que ter uma conversa muito maior, e você também é responsável por ler sobre o assunto, para você entender bem aquele problema, entender o que já está na literatura. Primeiro, para você não ficar reinventando a roda, refazendo coisas que já estão aí batidas. É claro que se você for um aluno de graduação, tudo bem, porque aí você está treinando, né, a parte de experimentação, tudo certo. Mas você tem que ter principalmente em mente esse objetivo para que nas próximas etapas você possa ir acertando também da melhor forma possível. Então essa é uma etapa primordial que não dá para voltar atrás. Se você definiu mal o seu objetivo, Léo, agora eu quero mudar, esse objetivo aqui não vai ser tão legal, eu quero mudar para isso. Agora seu experimento já está montado. O que você pode fazer é jogar o experimento fora e começar tudo do zero, mas aí você perde tempo e dinheiro. Então, por isso que é tão importante essa etapa. A segunda etapa é o mapeamento e a elaboração do experimento. Essa etapa é composta de 4 fases. Nessa etapa, você tem que definir o delineamento que você vai utilizar, e aí vem todo um conhecimento aí de estatística experimental. Você tem que saber muito bem os princípios básicos da experimentação, que são repetição, casualização e controle local. Você tem que saber muito bem quais são os delineamentos que existem, são DIC, DBC e DQL. Existem alguns específicos, mas os principais são esses 3. Se você vai trabalhar num experimento que tem mais de um fator, né, você tem que saber que tipo de arranjo utilizar. Aí tem o arranjo fatorial, tem a parcela subdividida, tem o hierárquico, tem vários outros. Então isso tudo tem que ser definido nessa etapa. Você tem que definir o número de repetições do seu experimento. Isso é outro ponto essencial, né? Gente, e definir número de repetições não é chutando. Meu experimento tem que ter 4 repetições, mas quem disse? Eu acho que tem. Não, não é assim que funciona. É claro que se é um experimento piloto, aí não tem muito jeito, né? Tem que ser meio que no chute mesmo, para depois você montar experimentos melhores. Mas você tem que rodar uma power analysis. Ela que vai realmente dizer o que você tem que fazer. Quantas repetições você tem que usar? Tudo bem, talvez já é uma área que você conhece muito, você já tem uma experiência muito grande e sabe que daquele jeito funciona. Mas não custa tentar melhorar, né? A gente não precisa... A gente fala muito da zona de conforto, né? A gente precisa ficar na zona de conforto o tempo todo. A gente tem que sair dela, tentar evoluir com nossos experimentos.
tentar evoluir como pesquisador também. Então, isso faz parte. Outro ponto muito importante nessa etapa é a definição da área experimental. E aí eu tenho vários vídeos no nosso canal do YouTube mostrando, né, pontos importantes quando você vai trabalhar com experimento de campo, que você deve considerar, quando é experimento de cada vegetação, quando é experimento de laboratório, tem várias coisas que você tem que considerar. E o último ponto, né, são os tratamentos. Quais os tratamentos que você vai utilizar? Quantos os tratamentos? Por que utilizar esses tratamentos? Tem muita gente que joga lá os tratamentos, eu vou fazer igual o fulano fez. Mas talvez o seu objetivo não é igual ao do fulano. E mesmo se fosse, você vai fazer o mesmo que ele fez, faz algum sentido? A não ser que ele seja do seu grupo de pesquisa, tal, e aí vocês estão trabalhando junto, tudo bem. Mas caso contrário, não faz muito sentido isso, né? Então, não vale a pena você ficar repetindo o que já foi feito. Tem que buscar coisas novas, tratamentos novos, né? Que realmente faça sentido. As coisas estão evoluindo. Hoje, o melhor produto é o produto A. Ano que vem, o melhor produto pode ser o produto B. Aí você vai continuar avaliando o A como testemunha do seu experimento? O A já está ultrapassado, já foi, já é passado. Agora é o B que está na crista da onda. No próximo ano pode ser o C e assim por diante. As coisas vão sempre evoluindo. Outro ponto que deve ser definido também é o número de variáveis. E quais variáveis, né? O que eu vou avaliar no meu experimento? Principalmente o pesquisador iniciante, né? Ele quer avaliar tudo. Ele quer abraçar o mundo. Você olha a lista dele, tem lá 50 variáveis para analisar. E você já fala, não vai dar conta. Não tem como avaliar isso tudo. Foca nas principais. Eu já falei isso em lives passadas, né? Não vou ficar debatendo novamente, mas qualidade é muito mais importante que quantidade. Eu prefiro que você me entregue 5 variáveis com a qualidade excepcional de dados do que você me entregar 50 com qualidade meia boca, que você não garante que aquilo realmente foi medido da forma correta. Nesse caso, menos é mais. Agora, também não adianta você vir com 5 variáveis que a qualidade é ruim também. Aí é pior, não sei se é pior, né? Mas é ruim do mesmo jeito. Aí a gente passa para a terceira etapa, que é a condução e a coleta de dados. A condução e a coleta, gente, eu vejo como uma das etapas mais fáceis. Quem trabalha a campo aí vai quase me matar, né? Vai falar, você tá ficando maluco, né? Eu sei que é a etapa que requer mais mão de obra, né? Mas é uma etapa que você não tem que pensar muito. Porque você tem que seguir a receita de bolo que você definiu na etapa anterior. Você já tem os tratamentos definidos, você já tem sua área experimental, já tem o delineamento. Agora é pegar isso e colocar no campo, né, na casa de vegetação, aonde for o seu experimento. Então, é seguir a receitinha de bolo ali na condução. Você vai fazer os tratos culturais da forma que é para fazer, vai fazer controle, né, se for experimento de campo, de praga, doença, da forma que tem que fazer. Tudo aquilo que tem que fazer durante a condução, você vai fazer, né? É só seguir mesmo a receita de bolo. A coleta de dados, aí você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. A coleta de dados, ela tem um impacto muito grande, né? Se você faz tudo certinho até aqui e coleta dados mal, não adiantou nada, né? Você vai ter dados de baixa qualidade que vão influenciar negativamente os seus resultados, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Passada a coleta de dados, então coletei os meus dados, já estão todos tabulados, direitinho, pronto para analisar. Agora vou analisar os dados, Léo? Não. Você não vai ainda para a etapa de análise de dados. A etapa que eu vou falar agora, ela é meio que oculta, porque a maioria dos pesquisadores pulam essa etapa, que é o pré-processamento de dados.
ou muitos vão chamar de limpeza de dados. Nem tudo que você coleta, você vai analisar. Tem dados que são de baixa qualidade, você tem que jogar fora. Aí, mais uma vez, né, o pesquisador quase me mata. Você está ficando maluco? Eu gastei o maior tempão coletando esses dados, você está me falando que eu vou jogar fora? Sim, tem dados que não servem. Não adianta querer analisar dado ruim. Então, tem que ser removido. Tem que fazer análise de máximo e mínimo. Tem que fazer análise de outlier. Fazer a remoção dos outliers, né, na medida do necessário. E aí tem vídeos também que eu falo sobre isso, né? Dependendo da análise que você for realizar, você tem que fazer imputação de dados, que é algo importante também no pré-processamento. Mas aí depende da análise. Análise mais simples, como análise de variância, teste de comparação de média, normalmente não tem necessidade de fazer imputação, não. Mas quando você vai para análises mais complexas, como machine learning, onde a quantidade de dado perdido é muito grande, às vezes, né? E aí você vai ter um impacto muito forte dentro da sua análise, aí vale a pena trabalhar com o processo de imputação. Mas aí, assim, o processo de imputação ele é muito complexo. A gente precisaria aqui de várias lives para ficar debatendo imputação de dados, tá? Outro ponto que também é realizado durante o pré-processamento de dados é a padronização desses dados. Então, também isso é feito para análises bem específicas, tá? Então, a análise de componentes principais, análise de agrupamento, machine learning, isso a gente tem que fazer também o processo de padronização. Depois que a gente faz todas essas etapas para processamento, aí a gente parte para a análise de dados, que é a quinta etapa dentro do ciclo de experimento. Aí você vai realizar análise de variância, teste de comparação de média, regressão, dendrograma, componente principal, N análises que você pode fazer. E aí você chega na sexta etapa, que é a interpretação e entrega dos resultados. Analisar dados, gente, que é a etapa 5, eu considero uma das mais fáceis. Com software hoje, eu não vejo muita dificuldade em analisar dados. Tem muita gente que fica muito preocupado com essa etapa. Mas o analisar em si não é difícil. O interpretar costuma ser bem complexo, que é a etapa 6. As pessoas erram muito a interpretação dos dados e tem muita dificuldade nessa interpretação e também na entrega dos resultados. Tem gente que tem resultados excelentes, mas tem entregas péssimas. Faz uma tabela mal feita, faz um gráfico mais ou menos e, no final das contas, não consegue o seu objetivo, né? Que é passar tudo aquilo que ele aprendeu com o experimento para frente, através de um artigo científico, através de uma apresentação na empresa. E se você não consegue fazer isso, de nada valeu o seu experimento. Talvez não é você que vai escrever o artigo, fazer a apresentação, mas você tem que estar junto ali com aquela pessoa que vai fazer essa parte para que ela faça da maneira correta. Porque só entregar os resultados na mão de alguém que nunca viu o seu experimento, você pode estar cometendo um grande erro, que a pessoa pode entender algumas coisas de forma errada e isso trazer um prejuízo grande aí, né? Bom, então essas são as 6 etapas. E aí, quando a gente chega lá no final, a gente volta no início de novo, para definir o problema e os objetivos, né? Porque, normalmente, quando a gente chega numa conclusão, várias perguntas aparecem e aí é onde vem várias outras possibilidades de experimento.